Bom dia, meu irmão. Bom dia, tudo bom? Tudo em paz Opa, aí? opa, deu uma travadinha aí. Voltou? Voltou, voltou. Tá Tudo em bom, paz, e você? tudo em ordem. Hoje eu tenho companhia aqui no meu colo. Minha dona Alice Opa, aqui comigo hoje. ótima companhia. Esse aqui é O um Eric, carrapato. o Eric veio por aqui também, mas já sumiu. Daqui a pouco ele vai te dar umas mordidas aí. É isso aí. Você tá bem, meu irmão? Graças a Deus, tudo bem. E você, cara? Também. Meu irmão, hoje eu, cara, acordei e parecia que eu tava dormindo ainda. E aí veio um pensamento. Assim, eu estava meio sonolento mesmo, mas é um pensamento, acho que eu já contei em live sobre uma espécie de parábola. Até conto no decorrer, mas acho que eu posso resumir ela. Quando a gente fala, a gente tem falado muito de presença, né? Que isso ajuda bastante a gente estar no momento presente, ser grato por tudo que já aconteceu até aqui. E aí, sempre na minha cabeça de curioso e de despertar uma curiosidade através de uma reflexão, a gente aprende com aquilo que a gente. Com tudo, dá para aprender com tudo, né? Mas eu passo muito tempo dentro do carro, né? Na verdade, no carro não, me deslocando de um canto para o outro. Já são muitos anos fazendo isso. E como eu trouxe o exemplo de 2 dias atrás, que aconteceu um incidente com o carro, veio esse pensamento: o que que eu posso extrair, né? Não consegui extrair nada, falar a real, assim, a não ser o que a gente já tinha falado. Ainda não, ainda não. Mas já se resolveu. Agora é só eu passar o orçamento e tá tudo certo. Mas eu fiz eu trago aqui uma analogia, um pensamento que serve para a gente em vários momentos da vida. Sobre curiosidade, né? O retrovisor do carro, ele é muito menor que o para-brisa, né? Então, assim, tecnicamente falando, na engenharia do carro, ele tem um objetivo, né? Se ele fosse muito grande ali, lógico, ia ver mais coisas, mas será que faria sentido eu ficar olhando para um retrovisor gigante que vai ocupar um espaço maior, vai ter um custo maior naquela produção? Mas trazendo para a nossa vida, às vezes o retrovisor do carro da nossa vida, ele é o mesmo tamanho, só que a gente fica ali muito tempo olhando para uma coisa que é menor do que o para-brisa. E sim, o para-brisa, ele é bem maior do tamanho da largura do carro, né? O retrovisor para nós simboliza o que já passou, né? Ou de onde a gente veio. Se você sai da sua garagem e tem um ponto fixo ali em frente à sua garagem, numa linha reta, você pode olhar para o retrovisor e ver da onde que você saiu. Tem essa reflexão. Então, quando eu olho para o retrovisor da minha vida, eu olho a minha origem, eu olho tudo que foi percorrido até aqui, mas eu não preciso ficar fazendo isso toda hora e não preciso ficar preso a isso a toda hora, porque nessa caminhada, com o olhar no retrovisor, ela é bastante eficaz para algumas situações. Na verdade, ela é muito eficaz, mas dentro do que a gente está olhando, pode ser benéfico, como pode ser maléfico, né? Porque se eu estou olhando do ponto onde eu saí, já é um passado. Então eu já não estou tanto no presente, a não ser que no meu presente eu preciso buscar uma lembrança de uma resolução que já aconteceu ou de algo que me impulsione a caminhar, que é onde eu quero levar essa reflexão. Pô, eu tenho um para-brisa que é muito maior, que é o meu destino, que é o meu presente, que é as oportunidades que aparecem no decorrer do meu presente, do meu dia, né? Dos momentos que estão chegando. Que ao mesmo tempo, se eu estou muito preso no retrovisor da vida, eu não estou com o olhar tão atento, não estou tão presente para essas oportunidades que passam. E isso acaba sendo até um pensamento muitas vezes mais inconsciente do que consciente. E aí, quando você traz a consciência para trabalhar,
dependendo do estado que você esteja, que às vezes a gente se encontra num estágio de vitimismo, né? E nessa consciência, a gente sempre, pô, mas eu não tenho oportunidade, pô, mas as coisas não acontecem assim comigo. Enfim, a gente vai se colocando numa situação que prova que tudo aquilo que eu estou preso lá atrás, eu desperdiço as oportunidades. Por quê? Eu trago sempre o exemplo vivido na minha vida, na minha casa. Eu fico imaginando assim, sem expor nada assim, que eu acho que não está aqui para falar, mas é eu e meu irmão, de irmãos. E eu entendo que, pô, você nasceu na mesma família. A diferença de idade não é tão grande. Os pais são o mesmo. A vivência é muito parecida. E você tem ali o exemplo, bom e ruim. E aí você tem as suas ações sobre aquilo que você vê, né? Então, sobre o que eu vejo, sobre o que eu enxergo, traçando a minha visão nesse para-brisa, quais são as atitudes e o que que eu estou enxergando realmente que vai me impulsionar para aquela visão, para aquele sonho, para aquele objetivo. Então, eu trago assim essa reflexão de que, cara, não é os outros, não é as circunstâncias, mas sim aquilo que a gente determina fazer sobre tudo isso que está acontecendo. É o quanto eu estou disposto a pagar o preço, né? Mas sabendo o que estou fazendo, porque volto a dizer, e para ficar isso até como uma reflexão para a vida, se eu estou preso no meu retrovisor, eu estou desperdiçando oportunidades que estão acontecendo no agora. E se eu estou vivendo essa prisão do que eu vejo, do que eu penso sobre o meu passado, eu estou vivendo numa falsa realidade, né? Porque eu estou paralisado, não é o momento certo, não foi assim que aconteceu lá atrás. Então tem que acontecer exatamente como aconteceu lá atrás. E a gente vê vários exemplos de empresas que quebram porque está ainda com o pensamento lá de trás e as coisas já mudaram pra caramba. Então, trazendo para uma prática ainda melhor, e aí fica, acho que eu já contei isso em live, e fica aqui como a maior de todas as reflexões, quando a gente vai dirigir o carro, a gente não tem apenas um retrovisor, tem dois, três. Então eu tenho da direita, eu tenho da esquerda, tenho o, o espelhinho aqui atrás, né? O traseiro. Para todos eles que eu olhar, já passou, já é passado. Mas eu preciso olhar. Eu preciso olhar, porque no momento presente que eu estou dirigindo, se eu não olhar para os meus retrovisores, eu posso causar algum acidente, né? Eu posso mudar uma rota, como aconteceu, agora veio até um insight, como aconteceu lá o incidente que eu não estava presente. O cara foi entrar à direita, talvez ali se no momento ele tivesse só olhando para o para-brisa, limitou a visão dele e mudou uma rota, né, da pessoa que estava vindo e se chocou. E ao mesmo tempo que se eu não olho para esses retrovisores, isso na prática mesmo, estou ali dirigindo, não estou olhando para o retrovisor, estou olhando só para frente e muitas vezes muito mais à frente do que eu preciso. Eu posso perder a distância desse, né, desse objeto que está à minha frente e vir a colidir, que é o que acontece muitas vezes, principalmente quando o trânsito não está fluindo tão bem. Que será que acontece isso na nossa vida, das coisas não fluírem tão bem? Né? Tem vezes que as coisas estão meio empacadas ali, tá meio travada. E quando isso está acontecendo, será que você está olhando para o que você pode fazer que está mais próximo de você, ou você está numa imaginação muito mais além e perdendo a noção do que está aqui na tua frente? Então são reflexões, Marcão, que traz a gente para um modo presente e talvez ajude a gente a não desperdiçar a oportunidade, a não viver uma falsa realidade e contribuir para um caminho que não estou falando que é mais fácil, mas é um caminho de mais
ser mais concreto, ser mais realista. E aí você sofre menos, porque você está presente, você está consciente, você sabe o que está Uhum, fazendo. Já uhum. quando você vive nesses retrovisores, acontece muita coisa na inércia, acontece muita coisa que você nem imaginaria que iria acontecer, porque você não está no presente, está só deixando as coisas acontecerem. Isso aí. Então, pergunta que fica: você está vivendo mais o seu retrovisor, mais o seu para-brisa, ou você está sabendo dosar aonde você está olhando? Porque onde a gente enxerga ajuda a chegar na nossa visão, ou pode atrapalhar. Isso aí. Eu estava assistindo outro dia um podcast do Dr. Sérgio Felipe, e ele falou uma coisa interessante. Ele falou assim, ah, as estrelas, né, que estão no céu, elas estão muito longe de nós. Então, eles estão a alguns anos-luz. Então, uma estrela, que seria o equivalente ao nosso Sol, que seria a mais próxima de nós, acho que está a, sei lá, 50 anos-luz, não lembro direito. Então, significa que a luz que a gente está vendo daquela estrela agora é uma luz que foi gerada há 50 anos atrás. E aí a estrela que fica mais longe, tá? Obviamente são mais tempo que aquela luz foi gerada e está chegando agora aqui. E aí ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, mas achei um negócio meio fora da curva, porque ele fala assim, se você analisar, você estava falando, né, e agora eu estou refletindo sobre o que você falou, então eu estou olhando o passado. Você estava falando sobre alguma reflexão que você teve, você estava olhando o passado. Então, é meio natural da nossa existência Uhum. nós sempre estamos olhando para trás em algo que já aconteceu, né? E aí ele estava falando assim, então isso demonstra que, na verdade, aí ele começou a filosofar muito, começou a falar de Einstein, da equação da relatividade, que a equação original não é aquela equação tão simples como a gente conhece, tem uma variável em função do tempo. Até no curso que eu fiz com ele de neuroespiritualidade, ele fala muito dessa equação, ele desenvolve a equação e realmente ele faz alguns ensaios matemáticos onde ele comprova que é um negócio muito doido, né? Eu falar uma coisa dessa, mas que o tempo está indo para trás, ou seja, nós estamos voltando para a nossa origem, né? Uhum. Então imagina assim, né, viajando um pouco na maionese. Deus criou a gente, colocou a gente lá no futuro, agora a gente está voltando para trás para voltar à nossa origem. Só que esse voltar para trás significa ficar perfeito. Então Deus criou a gente com toda a imperfeição. É um negócio muito doido, cara. Uhum. Tem que ficar pensando muito, viajando muito, uma coisa muito filosófica. Mas essa questão das estrelas, essa questão da gente ficar olhando assim para coisas, pensando em coisas que vão acontecendo, né, agora no momento, eu acho que bate muito com essa questão do retrovisor, porque o que acontece? Quando a gente está dirigindo, nós estamos olhando aqui o momento presente. Eu estou vendo o carro da frente, se está andando, se está parado, se tem um buraco, se tem que desviar, se entra um pedestre na frente, se passa um motoqueiro, o motoqueiro fazer alguma coisa. Mas eu fico atento ao retrovisor, veja, eu fico atento ao retrovisor por conta de perigos, de situações que podem surgir e eu tenho que evitar, e evitar um acidente, né? Mas o meu futuro é o meu destino, é onde eu tenho Uhum. que chegar. Então eu sei onde eu tenho que chegar. Eu sei que tem um caminho e eu tenho que fazer aquele caminho. Só que durante o caminho, eu tenho que prestar atenção no que está acontecendo, senão eu vou estragar o carro, porque eu vou pegar um buraco, eu posso atropelar alguém, eu posso bater em alguém, e tem que ficar atento às coisas que podem acontecer, que geralmente vêm de trás. Então, por exemplo, se eu estou querendo mudar de faixa, eu tenho que olhar para o retrovisor, né? Para poder Uhum. fazer a mudança de faixa. Senão, se tiver alguém do lado, por exemplo, um motoqueiro que muitas vezes está ali no ponto cego, eu posso derrubar ele, né? Posso causar um acidente, posso machucar ele. Então, assim, olhar para o passado, ele é importante para que a gente evite situações que possam comprometer o nosso momento presente e evitem de chegarmos ao nosso destino, de cumprirmos com a nossa jornada e chegar lá no nosso futuro. Então, é importante, mas nós não precisamos viver o tempo inteiro, nós nem podemos viver o tempo inteiro, porque, como você colocou muito bem,
Se eu ficar olhando ali, eu não vou ver o que está acontecendo aqui. E se eu não ver o que está acontecendo aqui, eu não consigo me movimentar, eu não consigo ir para frente. Então, se eu fico só olhando o passado, eu não vou para frente. Se eu vejo o passado como as possibilidades, os perigos que podem estar surgindo, que vão impedir o meu deslocamento, eu chegar lá no meu destino, aí eu estou usando o retrovisor de maneira correta. E eu tenho que ter destino. Agora, o que eu também não posso ficar pensando é assim, né? Eu vou sair daqui e vou encontrar uma situação inesperada ali na frente. Quer dizer, inesperado mas eu não posso esperar o pior. E Uhum. para ilustrar isso, ontem a André, ela tinha uma audiência no Guarujá. E ontem estava uma neblina. E quando tem neblina, geralmente para a travessia das balsas. E ela Hoje estava. tá a mesma coisa, né? Hoje está com Sentiu. neblina de novo. Hoje ela não precisa ir para o Guarujá. Foi a primeira coisa que ela falou. Hoje tem neblina, mas não precisa, não precisa atravessar a balsa. Então, o que que acontece? A preocupação dela era, puxa, será que eu vou conseguir atravessar? Porque tem horário a audiência, né? Será que o cliente dela vai conseguir chegar? Será que o juiz vai chegar? Porque às vezes ele não mora lá também, né? Ele mora aqui. Então, tem toda essa preocupação e ela já ficou pensando, não, porque se eu for para lá e... Eu falei, mas você não tem hora marcada? Eu tenho, mas se tiver tudo parado não adianta nada, né? Eu falei, de certa forma, sim, porque você tem que escoar todo o fluxo e tal. Eu falei, o que, que você faria? Eu falei, não, eu arrumaria alguém de lá para fazer audiência lá e iria para outro lugar, porque é uma audiência simultânea. Ela tinha mandado alguém para um lugar e ela ia para o Guarujá. Eu faria ao contrário. Aí ela pensou e falou, não, mas se eu fizer isso, a pessoa que está lá, de repente deixou de fazer um outro compromisso para ficar lá, o outro não vou conseguir ninguém, porque também. Eu falei, aí eu não sei, a lógica, né, para mim seria essa, mas aí vê o que o teu coração fala, né? Aí ela Uhum. falou pra mim assim, falou, eu vou pro Guarujá, eu vou seguir, porque beleza. Aí ela me mandou uma mensagem, pô, já cheguei aqui. Eu falei, nossa, foi rápido, eu falei, não tinha ninguém. Tinha ninguém na balsa. Eu cheguei, já entrei, atravessei, já cheguei, tô tomando café aqui. Eu falei, tá vendo? Às vezes a gente se prepara para o pior, né? E acontece o melhor. Claro, eu tenho que ter um plano, né? Pô, se eu chego lá e tá tudo fechado, qual é o meu plano? Eu tenho que saber o que fazer, né? Não Uhum. dá para me atravessar nado. Talvez eu tivesse que sair de lá, ela tivesse que sair de lá, dar a volta pela estrada, isso fosse atrasar. Mas ela tinha um outro plano. Ela falou: olha, eu tenho um link da audiência. Se eu não conseguir atravessar, eu entro lá na balsa mesmo, para em algum lugar, entro pelo link e faço audiência do carro, né, em algum lugar. Beleza, está resolvido, a tua parte está feita, você precisa ver os outros. Então, você tem que ter um plano, você tem que ter uma alternativa. Mas não é porque você tem um plano alternativa, significa que vai acontecer o pior. O problema é que muitas vezes nós ficamos pensando que vai acontecer o pior. E aí a gente volta a toda aquela história da neurociência. Tudo aquilo que eu penso, a minha cabeça não sabe se é verdade ou se é só um pensamento. E o meu corpo vai reagir daquele jeito. Ontem à noite, nós estávamos fazendo um trabalho lá no centro e uma senhora, amiga nossa, pediu uma corrente de oração, de vibrações, para uma senhora que está muito doente. E depois eu fui perguntar para ela, que era o mesmo nome de uma pessoa que eu conheço, se não era a mesma pessoa, né? E ela estava falando que não, e ela contou a história, falou, ela por um bom tempo acompanhou a mãe, que estava com alguns problemas de saúde, então ela acompanhou a mãe, até que a mãe, infelizmente, desencarnou, e todo mundo pensando, né, poxa, ficou tantos anos cuidando da mãe, ficou se dedicando, agora ela vai viver. E justamente nesse agora ela vai viver, ela também ficou doente. Então, o que que acontece? Na hora me veio na cabeça, todo o estresse que ela viveu durante esse período, acabou gerando essa doença nela, né? Acabou gerando esse problema, porque foi mudando a química do organismo dela. Nós estamos sujeitos a isso, claro, nós vamos passar situações reais que vão nos levar a essa situação de estresse crônico. Mas nós não precisamos ficar criando ideias na nossa mente, nem possibilidades de um futuro em que nós vamos entrar nesse estado de estresse e vamos começar a mudar a química do nosso corpo. Nós podemos viver sim no momento presente, com felicidade, com alegria, porque afinal de contas, esse é um estado de quem está em amor, vamos dizer assim, um amor universal, que é a vibração do universo, né? É o amor.
Então, viver nesse estado, viver na presença, e, cara, deixar a coisa fluir, vamos deixando a vida acontecer, vamos ficar aqui no momento presente, a gente sabe onde a gente tem que chegar, a gente tem que ter um plano, tem que ter uma rota, e de vez em quando, né, sempre dando aquela olhadinha, porque muita coisa que eu fiz no passado, eu posso evitar agora, que são os perigos que vão estar chegando, que vai ter alguém passando, né, que vai ter alguém do meu lado que possa evitar que eu mude de pista, né? E aí, obviamente, se eu tiver um obstáculo na frente, eu tenho que segurar o carro. Então, vamos dar uma olhadinha para o passado para ver aquilo que pode acontecer, né? E que pode impedir a gente chegar nos nossos objetivos, né? E aí, cara, eu acho que dentro daquilo que você falou, uma forma de agregar, que é uma metáfora que você trouxe muito boa, já trouxe outras vezes, explicou isso, e desde a primeira vez que você me contou, achei muito interessante, achei maravilhosa, né? Fazer essa analogia, e nada mais realista do que quem está o dia a dia no carro, que eu também fiquei muito tempo rodando, passava horas e horas dentro do carro ali, visitando o cliente e tal. A gente vai começando a criar uma outra realidade. Então, achei muito propícia e é uma forma de agregar, né, um jeito de enxergar essa sua metáfora aí. Acho que foi muito bom, cara. Muito bom mesmo. Legal. E assim, né, trazendo até um pouquinho mais, você foi falando, eu até anotei aqui, cara, distrações. É, Porque no dia a dia, não só no carro, né? O carro é só está sendo uma metáfora e um objeto ali para a gente poder aprender com situações da vida. Mas, voltando para o carro como um exemplo, mas pode ser qualquer outra coisa, a gente vai ter distrações, sim, né? Coisas que não estão no nosso controle, que são distrações também, mas coisas que estão no nosso controle, que é uma distração, e aí casa, fecha aqui a conta, visto hoje a gente tem uma ferramenta que já é um membro nosso, que é o celular. sim. Você esquece qualquer coisa, até a carteira hoje você esquece em casa e está tudo Mas o bem, celular não. mas o celular não. E é um fato, eu não consigo trabalhar sem o celular. Não é que eu não consigo. Se parar de existir, a gente vai adaptar. Mas hoje, o momento presente, ele tem que estar no meu contexto, né? Ah, mas e se roubarem na hora? Vai paralisar meu trabalho por um momento. Isso é fato. Então, assim, mas, da mesma forma que é uma ferramenta, ele é uma distração. Porque se você estiver dirigindo e ao mesmo tempo você for responder uma mensagem, às vezes a mensagem não é tão, é assim, uma mensagem banal, que você parou no semáforo, você olhou, você conseguiu ali mandar um áudio, ó, cara, tô dirigindo aqui, depois eu falo contigo. Não vou dizer, não vou falar que eu não faço isso. Faço, cara. Às vezes é necessário. Em quais momentos? Cara, no momento que é necessário. Poderia evitar? Acho que sim. Acho que sim. Ia me acumular mais trabalho? Com certeza. E aí é uma decisão minha. O dia que acontecer como já aconteceu, aí você fala, poxa, não é toda a mensagem que eu tenho que responder. Ou tenho que mudar ainda mais para não responder nenhuma, porque eu estou num deslocamento. Então, são distrações da nossa vida, cara, que muitas vezes paralisam todo o contexto, todo o destino. Então, numa distração como essa, dependendo ali do que ocasionar, todo aquele planejamento, toda aquela presença se perdeu por segundos. Então, assim, será que vale a pena? Então, isso serve para mim, cara, porque é o que a gente falou, né? Eu tô todo momento no carro, todo momento, 1, 2 horas trabalhando, às vezes consigo ficar 1, 2 horas executando minhas tarefas, mas, ah, não, aqui já acabou, tenho que extrair o trabalho em outra região. Então, aí eu saio, me desloco. Tem vezes que é constante, assim, o dia inteiro. Então, são ensinamentos que a vida nos traz, né? Que quando a gente está presente, a gente consegue olhar para eles e falar: opa, isso aqui faz sentido também em outras áreas. Então, essa reflexão isso também trouxe aí, ilustrou muito melhor, tanto é que me trouxe outros insights e daria para ficar Bom, falando sobre isso, sobre várias coisas, né? E aí fica para a gente refletir sobre isso. é Meu aí. irmão, encerramos mais uma live por hoje, né, Bom, cara? Gratidão, um excelente dia para todos que passaram, para você, meu irmão. Daqui a pouco a gente faz o resumo aí, manda o resumo. Um excelente dia, só isso que eu tenho para te excelente falar. dia, cara. Gratidão aí, um beijinho para todos. Um excelente dia. Não esquece da foto, não. Opa, vou tirar agora. Eu tava aqui me posicionando aqui. Opa, ó, até caiu aqui, ó. Fiquei até emocionado.
Feito, meu irmão. Boa, cara. Boa, Até boa. amanhã às Até seis e amanhã, um. se Deus quiser, cara. Um Amém. excelente dia. Fica com Deus, Valeu, um cara. abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.